O telefone tocou às 2 da manhã. Maurício Santos despertou sobressaltado no quarto de sua mansão em Alphaville. Aos 55 anos, o empresário do setor imobiliário havia aprendido que ligações na madrugada raramente traziam boas notícias. Alô? Senhor Maurício Santos? A voz era feminina, trêmula, como se a pessoa estivesse nervosa. Sim, quem fala? Meu nome é Silvia. Preciso conversar com o senhor sobre seu filho Pedro. Maurício sentiu o sangue gelar nas veias. Fazia 20 anos que ninguém mencionava o nome de Pedro espontaneamente. Do que a senhora está falando? Seu filho Pedro está vivo. As palavras atingiram Maurício como um soco no estômago. Ele se sentou na cama, tentando processar o que havia escutado. Isso é impossível. Meu filho morreu há 20 anos. Não morreu, senhor Maurício. Ele está vivo, e eu sei onde ele está. Quem é a senhora? O que quer de mim? A voz da mulher tremeu ainda mais. Senhor Maurício, participei de algo terrível há 20 anos. Carrego essa culpa todos os dias. Agora preciso contar a verdade. Maurício se levantou da cama e começou a andar pelo quarto. Sua mente fervilhava entre esperança e desconfiança. Se isso for algum tipo de golpe... Não é golpe, senhor. Pedro tinha uma cicatriz pequena no joelho esquerdo, resultado de uma queda de bicicleta quando tinha 4 anos. Ele adorava desenhar dinossauros e sempre pedia para a babá Silvia fazer panquecas no café da manhã. Maurício parou de andar. Apenas pessoas muito próximas à família saberiam esses detalhes. A senhora é a Silvia? A babá do Pedro? Sou sim, senhor Maurício, e preciso contar tudo o que aconteceu naquele dia no parque. Maurício fechou os olhos e voltou 20 anos no tempo. Aquele domingo fatídico no Play Center, quando Pedro havia desaparecido numa multidão de crianças e nunca mais foi encontrado. O que a senhora sabe sobre o que aconteceu com meu filho? Sei tudo, senhor Maurício, porque estava lá, porque participei. Como assim participou? Não posso explicar por telefone. É muito perigoso. Podemos nos encontrar? Maurício hesitou. Depois de 20 anos de buscas frustradas, investigadores particulares, recompensas oferecidas e esperanças destroçadas, uma ligação misteriosa na madrugada parecia improvável demais. Mas os detalhes que a mulher havia mencionado eram muito específicos. Onde? Shopping Eldorado, praça de alimentação, amanhã às 3 da tarde. Vou estar usando uma blusa vermelha e carregando uma pasta marrom. Como vou saber que não é um golpe? Porque vou levar provas, senhor Maurício, fotos que guardei todos esses anos, e porque vou levar o endereço onde seu filho mora. A ligação foi encerrada. Maurício ficou parado no quarto, segurando o telefone, tentando entender se havia sonhado ou se realmente havia acabado de receber a ligação mais importante de sua vida. 20 anos atrás, Maurício Santos era casado com Isabela e pai de Pedro, um menino esperto e carinhoso de 5 anos. Eram uma família feliz, próspera, com uma vida social ativa e um futuro brilhante pela frente. Maurício havia construído sua construtora do zero e, aos 35 anos, já era um dos empresários mais respeitados do setor imobiliário paulista. Isabela era arquiteta e trabalhava em alguns projetos da empresa. Pedro era o centro das atenções da família. Um menino inteligente que adorava dinossauros, desenhos animados e brincar no parque. Naquele domingo de abril de 2004, decidiram passar o dia no Play Center. Pedro estava eufórico. Era a primeira vez que iria ao famoso parque de diversões. Papai, posso andar na montanha-russa? Você ainda é pequeno para isso, meu filho, mas tem muitos brinquedos para sua idade. Silvia os acompanhou. Era uma mulher de 40 anos, confiável, que cuidava de Pedro desde que ele tinha 1 ano de idade. Fazia parte da família. O parque estava lotado naquele domingo. Famílias inteiras aproveitavam o fim de semana ensolarado. Pedro correu de um brinquedo para outro, com os olhos brilhando de alegria. Silvia, cuida bem dele, disse Maurício quando saiu para comprar refrigerantes. Claro, senhor Maurício, Pedro não sai do meu lado. Mas quando Maurício voltou, 10 minutos depois, Pedro havia desaparecido. Onde está o Pedro? Perguntou Maurício, vendo Silvia parada sozinha próximo aos carrinhos bate-bate. Ele estava aqui há pouco, gaguejou Silvia, claramente nervosa.
Ele disse que queria ir ao banheiro. E você deixou ele ir sozinho? Não, eu o acompanhei até a porta e disse para me chamar quando terminasse, mas ele não voltou. Começaram a procurar desesperadamente. Chamaram a segurança do parque, acionaram a polícia, fizeram anúncios pelo alto-falante. Pedro havia simplesmente desaparecido. A investigação durou meses. Polícia Civil, investigadores particulares, até detetives internacionais foram contratados por Maurício. Não encontraram nenhuma pista. As câmeras de segurança do parque mostravam Pedro entrando no banheiro com Sílvia, mas nunca saindo, como se tivesse se evaporado. Isabela entrou em depressão profunda. Culpava a si mesma. Culpava Maurício. Culpava Sílvia. O casamento não resistiu à dor da perda. Sílvia foi demitida uma semana após o desaparecimento. Maurício nunca a culpou diretamente, mas sua presença era um lembrete constante da tragédia. 20 anos se passaram. Maurício nunca parou completamente de procurar, mas havia perdido a esperança. Isabela se mudou para o exterior e reconstruiu a vida. Maurício permaneceu solteiro, mergulhado no trabalho. E agora, do nada, a babá que estava com Pedro no dia do desaparecimento ligava dizendo que ele estava vivo. Maurício não conseguiu mais dormir naquela noite. Ficou acordado relembrando cada detalhe daquele domingo terrível, se perguntando se realmente havia uma chance de seu filho estar vivo. Às 6 da manhã ligou para seu advogado e melhor amigo, Ricardo. Ricardo, preciso te contar uma coisa urgente. Maurício, são 6 da manhã. O que aconteceu? Recebi uma ligação sobre o Pedro. Pedro? Seu filho? Maurício, você está bem? A babá dele ligou dizendo que ele está vivo. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Maurício, isso pode ser golpe. Pessoas aproveitam a dor dos outros para extorquir. Eu sei, mas ela sabia detalhes que só quem convivia com Pedro conhecia. A que tipo de detalhes? Maurício contou sobre a cicatriz, os dinossauros, as panquecas. Interessante, disse Ricardo, mas qualquer pessoa próxima à família poderia saber dessas coisas. Vou me encontrar com ela hoje à tarde. Maurício, isso é perigoso. Deixa eu ir com você. Não, ela disse para ir sozinho. Então, pelo menos leva segurança à distância. Maurício concordou. Se havia uma chance, mesmo que remota, de Pedro estar vivo, ele precisava investigar. Mas uma voz em sua cabeça o alertava. Se a ligação fosse verdadeira, significava que por 20 anos ele havia sido enganado sobre o que realmente aconteceu com seu filho. E isso poderia ser mais doloroso que a própria perda. O shopping Eldorado estava movimentado naquela terça-feira à tarde. Maurício chegou 15 minutos antes do horário marcado e se posicionou onde pudesse observar toda a praça de alimentação. Seu coração batia acelerado. 20 anos de dor e esperança perdida estavam prestes a ser confrontados. Às 3 horas em ponto, viu uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos, blusa vermelha e uma pasta marrom nas mãos. Era Sílvia, mais velha e cansada, mas ainda reconhecível. Ela olhou ao redor nervosamente antes de sentar numa mesa isolada no canto da praça. Maurício se aproximou devagar. Sílvia. Ela levantou os olhos. Senhor Maurício, obrigada por vir. Sílvia, há 20 anos que não te vejo. Onde você esteve todos esses anos, carregando um peso na consciência que quase me matou? Maurício se sentou à frente dela. Sílvia parecia genuinamente atormentada. Me conte tudo, do começo. Sílvia abriu a pasta e tirou uma foto. Era Pedro aos 5 anos, sorrindo, mas numa casa que Maurício não reconhecia. Esta foto foi tirada 6 meses depois do desaparecimento. Maurício pegou a foto com mãos trêmulas. Onde? Como? Senhor Maurício, o que aconteceu no Play Center não foi sequestro aleatório. Foi planejado. Planejado por quem? Por pessoas próximas ao senhor, pessoas em quem o senhor confiava. Maurício sentiu o mundo girar. Do que você está falando? Senhor Maurício, o senhor lembra que na época estava negociando a venda de parte da construtora? Era verdade. Em 2004,
Maurício havia recebido uma proposta milionária de investidores americanos para vender 50% de sua empresa. Lembro, mas o que isso tem a ver com Pedro? O senhor ia recusar a proposta, não ia? Ia. Não queria perder o controle da empresa que construí. Silvia respirou fundo. Existiam pessoas que ganhariam muito dinheiro se o senhor vendesse, e elas precisavam forçar essa venda. Quem? Seu sócio minoritário, Eduardo Marques, seu advogado, Dr. Henrique. E eu. Maurício sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Eduardo era seu amigo desde a faculdade. Dr. Henrique cuidava de seus assuntos legais há 15 anos. Isso é impossível. Eduardo e Henrique são meus amigos. Eram, senhor Maurício. Até o dinheiro falar mais alto. Explique melhor. Silvia tirou mais fotos da pasta. Documentos, contratos, comprovantes de transferências bancárias. Eduardo tinha dívidas de jogo que o senhor não sabia. Henrique estava sendo chantageado por problemas fiscais. Os americanos ofereceram 5 milhões para cada um se conseguissem convencer o senhor a vender. E você? Por que participou? Silvia começou a chorar. Senhor Maurício, eles ameaçaram minha família. Disseram que se eu não cooperasse, algo aconteceria com minha filha. Cooperar como? Levando Pedro para longe durante o passeio no parque, deixando ele com pessoas que cuidariam dele até o senhor aceitar vender a empresa. Maurício se levantou da cadeira bruscamente. Você sequestrou meu filho? Eu entreguei ele para uma família que prometeu cuidar bem dele até tudo se resolver. Resolver como? A ideia era que depois de alguns meses, quando o senhor estivesse desesperado, eles encontrariam Pedro e o devolveriam. Em troca, o senhor venderia a empresa em gratidão. Mas isso nunca aconteceu, porque a família que ficou com Pedro se apegou a ele. E os americanos perderam interesse no negócio quando a economia mudou. Maurício voltou a se sentar, tentando processar a informação. Você está me dizendo que meu filho foi sequestrado por pessoas que eu considerava família? Sim, senhor Maurício, e eu participei porque me ameaçaram, mas nunca deixei de me arrepender. Onde Pedro está agora? A família que o criou morreu num acidente há 2 anos. Pedro descobriu a verdade sobre sua origem e me procurou. Como ele me encontrou? Através de mim. Ele sempre soube que tinha uma família de origem, mas não sabia quem. Quando os pais adotivos morreram, encontrou documentos que levaram até mim. Silvia tirou outro papel da pasta. Era um endereço em Santos. Ele mora aqui, trabalha como designer gráfico, se chama Gabriel Santos Silva. Gabriel? A família que o criou deu outro nome para protegê-lo, mas ele sabe que o nome verdadeiro é Pedro. Maurício olhou o endereço. Ele quer me ver? Quer muito, mas está com medo. Medo de quê? De que o senhor não acredite nele. De que pense que é golpe. De que não o aceite depois de tanto tempo. Maurício ficou em silêncio por um longo momento. 20 anos de dor, luto e saudade estavam sendo confrontados com uma realidade que parecia impossível. Silvia, por que está me contando isso agora? Porque não aguentava mais carregar essa culpa e porque Pedro merece conhecer o pai verdadeiro. E Eduardo e Henrique, sabem que você está aqui? Eduardo morreu há 5 anos. Henrique ainda está vivo, mas não sabemos de nada. Como posso ter certeza de que você está falando a verdade? Silvia tirou da pasta um pequeno objeto. Era um dinossauro de plástico, desgastado pelo tempo. Pedro estava com isso no dia do sequestro. Nunca largou. A família que o criou deixou ele ficar. Maurício reconheceu imediatamente. Era o tiranossauro favorito de Pedro, que ele levava para todo lugar. Meu Deus, sussurrou Maurício. Senhor Maurício, seu filho está vivo e quer muito conhecê-lo. Maurício segurou o dinossauro, lembrando de todas as vezes que Pedro brincava com ele. As lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Como posso encontrá-lo? Posso levar o senhor até ele, mas precisa estar preparado. Preparado para quê? Pedro cresceu sem o senhor. É um homem adulto agora, com vida própria. Pode ser diferente do menino que o senhor perdeu. Não importa. Ele é meu filho. E a outra coisa. O quê? Pedro quer justiça.
Ele quer que os responsáveis paguem pelo que fizeram. Maurício olhou nos olhos de Sílvia. Eu também quero justiça. Então vamos buscá-la juntos. Naquele momento, Maurício tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Iria atrás da verdade. Não importava quão dolorosa fosse. Seu filho estava vivo. E alguém pagaria pelo que fizeram com sua família. A viagem para Santos durou 2 horas. Maurício dirigiu em silêncio, com Sílvia no banco do passageiro dando direções. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela podia escutar. Senhor Maurício, preciso preparar o senhor para uma coisa. O quê? Pedro, Gabriel. Ele pode estar diferente do que o senhor imagina. Como assim? 20 anos mudaram ele. E a família que o criou contou uma história diferente sobre o passado dele. Que história? Que os pais biológicos morreram num acidente e que eles o adotaram legalmente. Maurício apertou o volante. Então ele não sabe que foi sequestrado? Sabe agora. Descobriu a verdade há 2 anos, quando os pais adotivos morreram e ele encontrou os documentos. Como ele reagiu? Ficou revoltado. Sentiu que a vida toda foi uma mentira. Chegaram a um conjunto residencial simples na periferia de Santos. Casas pequenas, bem cuidadas, num bairro de classe média baixa. É aqui, disse Sílvia apontando para uma casa azul com portão branco. Maurício estacionou o carro e ficou parado, olhando para a casa onde seu filho havia crescido. Ele sabe que estamos vindo? Sabe. Está nos esperando. Desceram do carro e caminharam até o portão. Sílvia tocou a campainha. Gabriel, sou eu, Sílvia. Trouxe seu pai. A porta se abriu lentamente. Maurício viu um jovem de 25 anos, alto, cabelos castanhos, olhos verdes. Tinha características físicas que lembravam o próprio Maurício na juventude, mas também traços que eram unicamente seus. Por um momento, pai e filho se olharam em silêncio. 20 anos de separação sendo confrontados num instante. Pedro, sussurrou Maurício. Meu nome é Gabriel, respondeu o jovem, mas sei que um dia fui Pedro. Meu filho. Maurício deu um passo à frente, mas Gabriel recuou. Senhor, eu preciso de tempo para processar isso. Claro, desculpe. Gabriel os convidou para entrar. A casa era simples, mas aconchegante. Nas paredes havia fotos de Gabriel com uma família que Maurício não reconhecia. Um casal de meia-idade sorrindo em várias ocasiões. Eles foram bons pais? Perguntou Maurício, olhando as fotos. Os melhores pais que alguém poderia ter, respondeu Gabriel. Por isso é tão difícil descobrir que tudo foi baseado numa mentira. Gabriel, posso te fazer algumas perguntas? Pode. Você se lembra de alguma coisa de antes dos 5 anos? Gabriel pensou por um momento. Fragmentos. Lembro de um homem alto me carregando no colo. Lembro de uma mulher cantando para mim dormir. E lembro de dinossauros. Maurício sorriu através das lágrimas. Você adorava dinossauros. Ainda adoro. Trabalho como designer e minha especialidade são ilustrações de dinossauros para livros infantis. Sério? Sério. É como se fosse uma memória que nunca me deixou. Sílvia mostrou a Gabriel o dinossauro de plástico que havia trazido. Você se lembra disso? Gabriel pegou o brinquedo com cuidado. Claro que lembro. É meu T-Rex. Dormia com ele todas as noites. Por que parou? Meus pais, os pais que me criaram, disseram que era hora de deixar brinquedos de lado, mas nunca consegui me desfazer dele. Gabriel foi até um armário e tirou uma caixa. Dentro estava o mesmo dinossauro de plástico, guardado com cuidado. Tenho 2? Perguntou confuso. Você levou um no passeio no parque, explicou Sílvia. Este ficou em casa. Gabriel olhou os 2 dinossauros idênticos e sua expressão mudou. Era a primeira prova física de que sua vida anterior realmente existiu. Meu Deus, murmurou. É verdade mesmo. Maurício se aproximou devagar. Gabriel, sei que é difícil, mas você é meu filho, e eu nunca parei de procurar por você. Nunca parou? Nunca. Gastei milhões com investigadores, ofereci recompensas. Até hoje recebo ligações de pessoas dizendo que viram você. Gabriel se sentou no sofá, claramente emocionado.
Eu sempre senti que faltava alguma coisa na minha vida. Mesmo tendo pais maravilhosos, sempre tive a sensação de que havia um buraco que eu não conseguia explicar. E agora? Agora sei por quê. Maurício se sentou ao lado do filho. Gabriel, posso te abraçar? Gabriel hesitou por um momento. Depois assentiu. O abraço entre pai e filho durou vários minutos. 20 anos de saudade sendo parcialmente curados num gesto simples. Pai, disse Gabriel, usando a palavra pela primeira vez, preciso saber toda a verdade. Que verdade? Quem fez isso comigo? Quem destruiu nossa família? Maurício olhou para Sílvia. Você contou para ele? Contei tudo, respondeu ela. E eu quero justiça, disse Gabriel com firmeza. Quero que todos paguem pelo que fizeram. Gabriel, algumas dessas pessoas ainda estão vivas e são perigosas. Não me importo. Roubaram 20 anos da minha vida com meu pai verdadeiro. Roubaram 20 anos da vida do Senhor comigo. Maurício sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Seu filho havia crescido e se tornado um homem determinado. O que você propõe? Que busquemos evidências, que provemos o que aconteceu e que levemos tudo para a justiça. Pode ser perigoso. Pai, passei 20 anos sem saber quem eu realmente era. Não vou passar o resto da vida sabendo a verdade e não fazendo nada sobre isso. Sílvia se manifestou. Eu tenho documentos guardados, comprovantes de transferências, gravações de conversas. Gravações? Perguntou Maurício. Gravei algumas conversas com Eduardo e Henrique na época, por segurança. Ainda tem essas gravações? Tenho tudo guardado num cofre. Gabriel se levantou. Então vamos buscar justiça. Gabriel, disse Maurício, tem certeza de que quer mexer com isso? Podemos apenas reconstruir nossa relação e seguir em frente. Pai, respectfully, não. Essas pessoas destruíram nossa família. Fizeram minha mãe entrar em depressão. Fizeram o senhor sofrer por 20 anos. E me fizeram crescer longe do meu verdadeiro pai. Sua mãe? Você quer conhecê-la? Gabriel ficou pensativo. Quero, mas primeiro quero justiça. Maurício olhou para o filho que havia perdido aos 5 anos e reencontrado aos 25. Pedro havia se tornado Gabriel, mas o menino determinado ainda estava lá. Então vamos buscar justiça juntos. Naquele momento, Maurício percebeu que não estava apenas reencontrando seu filho. Estava ganhando um aliado na busca pela verdade sobre a maior tragédia de sua vida, e que essa busca poderia ser mais perigosa do que imaginava. 2 dias depois, Maurício, Gabriel e Sílvia se encontraram no escritório do advogado de confiança de Maurício, Dr. Antônio Rocha. Era o único profissional em quem Maurício ainda confiava completamente. Doutor. Antônio, disse Maurício, preciso da sua ajuda para algo muito sério. Maurício, quando você me ligou falando do Pedro, não acreditei, mas vendo esse jovem aqui, Antônio olhou para Gabriel. A semelhança é inegável. Você é realmente filho do Maurício. Doutor, disse Gabriel, queremos processar os responsáveis pelo meu sequestro. Sequestro? Maurício, você não me disse que foi sequestro. Maurício contou toda a história revelada por Sílvia. Antônio escutou em silêncio, tomando notas. Sílvia, disse o advogado, você disse que tem evidências? Tenho sim, doutor. Sílvia abriu uma pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Estes são comprovantes de transferências bancárias. 5 milhões para Eduardo Marques, 5 milhões para Dr. Henrique Almeida. Antônio examinou os documentos. De onde veio esse dinheiro? De uma empresa americana chamada Global Investments, a mesma que queria comprar a construtora do Sr. Maurício. E isso? Sílvia mostrou contratos e e-mails impressos. Correspondências entre Eduardo e os americanos. Eles discutem o plano para convencer Maurício Santos a aceitar a proposta. Gabriel se manifestou. E tem mais. O quê? Perguntou Antônio. Sílvia colocou um gravador antigo sobre a mesa. Gravei uma conversa com Eduardo 3 dias antes do sequestro. Pode reproduzir? Sílvia ligou o aparelho. A voz de Eduardo Marques, morto há 5 anos, ecoou na sala. Sílvia, você entende que é só temporário, né? O menino vai ficar numa família boa até o Maurício aceitar vender a empresa. Mas, Eduardo, e se ele não aceitar?
Vai aceitar. Nenhum pai resiste à pressão de um filho desaparecido. E depois? Depois a gente encontra o Pedro. Maurício fica grato e todos ganhamos dinheiro. Antônio parou a gravação. Meu Deus, isso é evidência criminal direta. Tem mais, disse Sílvia, ligando o gravador novamente. Desta vez era a voz de Dr. Henrique Almeida. Sílvia, se você pensar em nos trair, lembra que sabemos onde sua filha estuda. Acidentes acontecem com crianças todos os dias. Gabriel cerrou os punhos. Ele ameaçou a filha dela. Por isso concordei, disse Sílvia, chorando. Tinha medo pelo que poderiam fazer com minha Maria. Sílvia, perguntou Antônio, sua filha sabe de alguma coisa? Nada. Ela tinha 10 anos na época. Hoje tem 30, é casada, tem filhos. Nunca soube do que a mãe fez. E você nunca teve contato com Henrique depois? Nunca. Desapareci depois que entreguei Pedro para a família em Santos. Antônio organizou todos os documentos. Pessoal, temos evidências suficientes para um processo criminal. Mas há problemas. Que problemas? Perguntou Maurício. Eduardo está morto. Só podemos processar Henrique e os americanos. E cadê o problema nisso? Henrique é um advogado influente. Tem contatos no judiciário. Vai ser difícil. Gabriel se levantou. Doutor, não me importa quão difícil seja. Quero que esse homem pague. Gabriel, entendo sua revolta, mas precisamos ser estratégicos. Como assim? Antônio pensou por um momento. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, registramos um boletim de ocorrência detalhado. Depois, entramos com ação cível para ressarcimento de danos. E, por último, denunciamos criminalmente. Por que essa ordem? Perguntou Maurício. Porque assim forçamos Henrique a se manifestar. Ele vai tentar um acordo para evitar processo criminal. E se ele não quiser acordo? Aí levamos tudo para a justiça criminal e para a imprensa. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que haviam se conhecido. Gosto dessa estratégia. Mas tem uma condição, disse Antônio. Qual? Maurício, você precisa estar preparado para que isso se torne público. A história do sequestro do seu filho vai parar nos jornais. Maurício olhou para Gabriel. Você se importa com a exposição? Pai, vivi 20 anos escondido. Agora quero que todo mundo saiba a verdade. Então vamos em frente. Antônio pegou o telefone. Vou ligar para a delegacia. Hoje mesmo registramos o boletim. Enquanto Antônio fazia a ligação, Gabriel se aproximou de Maurício. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como é que você conseguiu continuar vivendo todos esses anos? Maurício pensou na pergunta. Trabalhando, construindo, tentando não parar para pensar muito. Nunca pensou em desistir? Pensei muitas vezes, mas sempre tinha a esperança de que um dia você voltaria. E agora que voltei? Agora tenho propósito novamente, não só de reconstruir nossa relação, mas de fazer justiça. Gabriel abraçou o pai. Vamos conseguir, pai, juntos. Antônio desligou o telefone. Pessoal, conseguiu um horário na delegacia em 2 horas. Vamos registrar tudo. A notícia do reencontro de Maurício com seu filho se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de São Paulo. Em 48 horas, jornais especializados já noticiavam. Empresário reencontra filho desaparecido há 20 anos. Dr. Henrique Almeida leu a manchete no jornal durante o café da manhã e quase engasgou com o pão. Aos 70 anos, Henrique havia se tornado um dos advogados mais respeitados da cidade. Escritório luxuoso na Faria Lima, clientela de alto padrão, patrimônio avaliado em 50 milhões de reais. Mas sua fortuna havia sido construída sobre um segredo terrível. Marta, chamou ele a secretária pelo interfone, cancele todos os compromissos de hoje. Senhor Henrique, tenha reunião com o... Cancele tudo e não passe ligações. Henrique sabia que era questão de tempo até Maurício descobrir a verdade. Eduardo havia morrido levando o segredo, mas Sílvia ainda estava viva. E se Sílvia havia aparecido com o menino, significava que ela havia guardado evidências. Henrique pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Marco, sou Henrique. Preciso de um favor urgente. Marco era um investigador particular de métodos questionáveis
que Henrique havia usado em alguns casos delicados. Que tipo de favor? Preciso saber tudo sobre uma mulher chamada Silvia Oliveira, onde mora, com quem fala, o que faz. Para quê? Ela pode ter informações que me prejudicam. Entendi. E o que quer que eu faça se encontrar algo? Henrique hesitou. Aos 70 anos estava considerando medidas extremas para proteger seu segredo. Por enquanto, só observe. Depois vemos. Enquanto isso, na delegacia, Maurício, Gabriel e Silvia estavam prestando depoimento ao delegado Carlos Ferreira. Senhor Maurício, disse o delegado, essa é uma das histórias mais impressionantes que já ouvi, mas preciso verificar tudo. Doutor, temos documentos, gravações, tudo. Vou analisar cada evidência, mas quero alertá-lo sobre uma coisa. O quê? Doutor Henrique Almeida é um advogado muito influente. Tem amigos em altos cargos. Não vai ser fácil. Gabriel se manifestou. Delegado, não nos importamos com a dificuldade. Queremos justiça. E vão ter. Mas precisam estar preparados para que ele se defenda. Como? Contratando os melhores advogados, questionando as evidências, talvez até ameaçando vocês. Silvia ficou pálida. Ameaçando? Silvia, você participou do crime. Mesmo sendo coagida, tecnicamente é culpada também. Mas eu estou colaborando. Sei disso, por isso vou pleitear imunidade para você em troca da cooperação. Antônio interveio. Delegado, qual o próximo passo? Vou emitir um mandado de busca e apreensão para o escritório e a casa do Dr. Henrique e vou convocá-lo para prestar depoimento. Quando? Amanhã mesmo. Quando saíram da delegacia, Maurício estava otimista. Gabriel, sinto que finalmente vamos ter justiça. Pai, espero que sim, mas tenho medo que esse homem tente algo contra a gente. Por quê? Porque ele tem muito a perder. E pessoas com muito a perder são perigosas. Gabriel estava certo. Naquela mesma tarde, enquanto eles almoçavam em Santos, o investigador Marco havia descoberto onde Silvia morava e estava observando sua casa. Quando Silvia chegou em casa às 5 da tarde, Marco a seguiu até a porta. Dona Silvia. Sim, quem é o senhor? Preciso conversar com a senhora sobre um assunto delicado. Que assunto? Sobre as mentiras que a senhora está contando sobre o Dr. Henrique. Silvia sentiu medo imediatamente. Não sei do que o senhor está falando. Claro que sabe. A senhora está inventando histórias sobre um sequestro que nunca aconteceu. Eu não inventei nada. Marco se aproximou dela. Dona Silvia, a senhora tem uma filha, não tem? E netos. Tem alguma coisa a ver com eles? Depende da senhora. Se parar com essas acusações falsas, sua família fica em segurança. O senhor está me ameaçando? Estou oferecendo proteção, para todos. Silvia entrou correndo em casa e trancou a porta. Com mãos trêmulas ligou para Maurício. Senhor Maurício, eles sabem. Quem sabe o quê? Um homem veio aqui. Disse que eu estava mentindo sobre o Dr. Henrique. Que homem? Não sei quem é. Mas ele ameaçou minha família. Maurício ficou em silêncio por um momento. Silvia, você está segura? Por enquanto, sim, mas estou com medo. Vou ligar para o delegado e vou mandar segurança para você. Senhor Maurício, talvez seja melhor eu parar com isso. Não vamos desistir agora. Mas e se eles machucarem minha filha? Não vão machucar ninguém. Vamos proteger sua família. Maurício desligou e imediatamente ligou para Gabriel. Gabriel, temos um problema. Que problema? Henrique está ameaçando a Silvia. Como assim? Maurício contou sobre a visita do investigador. Pai, isso confirma que ele está desesperado. Confirma, mas também confirma que é perigoso. O que fazemos? Vamos acelerar o processo. Não podemos dar tempo para ele se organizar. Como? Amanhã, quando ele for prestar depoimento, vamos estar lá, com toda a imprensa. A imprensa? Vou ligar para todos os jornais. Vou contar nossa história publicamente. Gabriel sorriu. Gosto da ideia. Se a história for pública, ele não pode fazer nada contra a gente. Exato. Vamos usar a mídia como proteção. Naquela noite, Maurício ligou para 3 jornalistas de sua confiança e marcou entrevistas para o dia seguinte. Quero contar toda a verdade sobre o sequestro do meu filho. Henrique, por sua vez,
também estava se preparando. Contratou os melhores advogados criminalistas de São Paulo e estava desenvolvendo uma estratégia de defesa. Doutor Henrique, disse seu advogado, a situação é grave. Temos evidências comprometedoras, mas são evidências obtidas há 20 anos por uma mulher claramente desequilibrada. Mesmo assim, são evidências. Então, o que sugere? Que negocie um acordo antes que isso vire processo criminal. Jamais. Lutarei até o fim. Doutor Henrique, o senhor tem 70 anos. Quer mesmo arriscar passar os últimos anos da vida na prisão? Henrique ficou em silêncio. Havia construído uma reputação sólida durante décadas. Não ia deixar um erro do passado destruir tudo. Prepare a defesa e faça o que for necessário para proteger nosso caso. O que significa o que for necessário? Use sua criatividade. Na manhã seguinte, quando Henrique chegou à delegacia para prestar depoimento, encontrou uma multidão de jornalistas esperando. Maurício havia cumprido sua promessa. A história estava se tornando pública. Doutor Henrique, gritou um repórter, é verdade que o senhor participou do sequestro do filho de Maurício Santos? Sem comentários, respondeu Henrique, entrando rapidamente na delegacia. Mas o estrago estava feito. A partir daquele momento, a reputação que Henrique havia construído em décadas começou a desmoronar. E a busca pela verdade estava apenas começando. O depoimento de Dr. Henrique Almeida durou 6 horas. Maurício e Gabriel aguardaram do lado de fora da delegacia, cercados por jornalistas e câmeras de televisão. Senhor Maurício, perguntou uma repórter, como o senhor se sente ao reencontrar seu filho após 20 anos? É uma mistura de alegria e revolta, respondeu Maurício. Alegria por ter meu filho de volta, revolta por descobrir que pessoas em quem confiava destruíram nossa família. Gabriel, disse outro jornalista, como foi crescer sem saber sua verdadeira identidade? Foi como viver uma vida que não era minha, respondeu Gabriel, mas hoje estou aqui para buscar justiça. Quando Henrique saiu da delegacia, os jornalistas o cercaram imediatamente. Doutor Henrique, o senhor nega as acusações? Nego completamente. São calúnias de pessoas interessadas em dinheiro. Mas existem gravações que podem ser facilmente forjadas. Henrique tentou se afastar, mas Maurício se aproximou dele. Henrique, olha na minha cara e nega que participou do sequestro do meu filho. Os dois homens se encararam. Henrique, aos 70 anos, ainda tinha a postura altiva de sempre. Maurício, aos 55, mostrava a determinação de quem finalmente havia encontrado um culpado. Maurício, sempre fomos amigos. Não acredite em fantasias. Fantasias? Ouvi sua voz nas gravações, ameaçando a Sílvia. Sílvia é uma mulher desequilibrada que quer dinheiro. Gabriel se aproximou. Doutor Henrique, sou Pedro Santos, o menino que o senhor ajudou a sequestrar. Henrique olhou para Gabriel e, por um momento, seu semblante mudou. Era impossível negar a semelhança com Maurício. Você pode ser qualquer pessoa treinada para fazer essa farsa. Então vamos fazer teste de DNA, disse Gabriel. Aqui, agora, na frente de todo mundo. Não tenho obrigação de fazer teste nenhum. Tem medo? Provocou Gabriel. A provocação funcionou. Henrique, acostumado a dominar qualquer situação, não conseguiu recusar o desafio. Não tenho medo de nada. Vamos fazer esse teste. O delegado Carlos organizou tudo imediatamente. Vamos fazer o teste aqui mesmo. Resultado sai em 6 horas. Enquanto esperavam o resultado, Maurício recebeu uma ligação de Sílvia. Senhor Maurício, preciso contar uma coisa urgente. O que foi? Lembrei de mais detalhes sobre o plano. Que detalhes? Eduardo mencionou que havia mais pessoas envolvidas. Quem? Gente da imobiliária americana e alguém aqui no Brasil que facilitou a adoção ilegal. Quem facilitou a adoção? Um juiz. Eduardo disse que tinha um juiz que assinava qualquer documento. Maurício sentiu o sangue gelar. Que juiz? Não lembro o nome, mas Eduardo disse que era alguém muito importante. Sílvia, isso muda tudo. Por quê? Porque significa que a conspiração era maior do que imaginávamos. Maurício ligou imediatamente para Antônio.
Antônio, preciso que você investigue todos os juízes que trabalhavam com adoção em 2004. Por quê? Silvia lembrou que havia um juiz envolvido na conspiração. Maurício, se há um magistrado envolvido, a coisa fica muito mais séria. Mais séria como? Porque pode ter outras vítimas, outras crianças que foram sequestradas e adotadas ilegalmente. A possibilidade não havia ocorrido a Maurício. E se Pedro não fosse o único? Às 8 da noite, o resultado do DNA chegou. Senhores, anunciou o delegado Carlos, o teste confirma com 99,9% de certeza que Gabriel Santos Silva é filho biológico de Maurício Santos. Os jornalistas explodiram em perguntas. Henrique ficou pálido. Doutor Henrique, disse o delegado, diante dessa confirmação, o senhor mantém sua versão? Henrique olhou ao redor. Estava cercado por câmeras, jornalistas e a família que havia ajudado a destruir 20 anos atrás. Preciso conversar com meus advogados. Doutor, vou ter que mantê-lo detido para novos depoimentos. Com que base? Sequestro, formação de quadrilha e corrupção de menor. Henrique foi levado para uma cela. Pela primeira vez em 20 anos, começou a entender que suas ações tinham consequências. Gabriel abraçou Maurício na frente de todas as câmeras. Pai, conseguimos. A verdade veio à tona. Conseguimos, meu filho. Mas a luta ainda não acabou. Por quê? Porque agora sabemos que pode haver outras famílias que passaram pelo mesmo que nós. Gabriel olhou para o pai com determinação. Então vamos ajudar essas famílias também. Como? Fazendo Henrique contar tudo o que sabe. Maurício sorriu. Seu filho não apenas havia voltado com o mesmo senso de justiça que o guiava. Gabriel, você toparia criar uma fundação para ajudar famílias de crianças desaparecidas? Toparia. Que nome daria? Fundação Pedro Gabriel, em homenagem ao menino que se perdeu e ao homem que se encontrou. Perfeito, pai. Vamos transformar nossa dor em esperança para outras pessoas. Naquele momento, Maurício percebeu que havia ganhado mais que um filho de volta. Havia ganhado um parceiro na missão de fazer do mundo um lugar mais justo. A história que começou com uma ligação misteriosa estava se transformando numa cruzada pela verdade. 3 dias depois da prisão de Henrique, o delegado Carlos fez uma descoberta perturbadora. Maurício, preciso conversar com você e Gabriel urgentemente. O que aconteceu, delegado? Encontramos algo nas buscas no escritório do Henrique. No escritório do delegado, Carlos mostrou uma pasta repleta de documentos. Esta pasta estava escondida num cofre secreto. Contém informações sobre outras adoções irregulares. Gabriel pegou alguns papéis. Quantas? 17 crianças ao longo de 10 anos. Maurício sentiu náusea. 17 crianças sequestradas? Não todas sequestradas como Pedro. Algumas eram bebês vendidos por mães desesperadas. Outras eram órfãos cujas adoções foram aceleradas irregularmente. Mas todas ilegais? Todas. E todas envolvendo o mesmo juiz, Dr. Roberto Mendonça. Onde ele está agora? Aposentado, morando em Campos do Jordão. 82 anos. Gabriel se levantou. Vamos atrás dele. Gabriel, espera, disse o delegado. Não é tão simples. Por quê? Porque Dr. Roberto é pai do atual desembargador do Tribunal de Justiça e avô de um promotor público. Maurício entendeu a implicação. A família inteira está no judiciário. Exato. Se acusarmos Roberto sem provas irrefutáveis, eles podem usar a influência para enterrar o caso. Que provas precisamos? Testemunhas. Documentos que comprovem a participação dele. E, principalmente, o quê? Precisamos que Henrique confesse e entregue Roberto. Gabriel sorriu ironicamente. E por que Henrique faria isso? Porque vamos oferecer uma proposta que ele não pode recusar. Que proposta? Regime semiaberto em troca de colaboração total. Maurício ficou indignado. Delegado, esse homem destruiu 17 famílias e vai pegar regime semiaberto? Maurício, entendo sua revolta, mas é nossa única chance de desmantelar toda a rede. Gabriel pôs a mão no ombro do pai. Pai, se isso ajudar outras famílias a encontrarem seus filhos, vale a pena. Mas Henrique não merece. Pai, não é sobre o que ele merece.
É sobre o que as outras famílias merecem, a verdade. Maurício suspirou. Gabriel havia crescido e se tornado um homem sábio. Está bem, vamos fazer a proposta. No dia seguinte, Henrique recebeu Antônio e o promotor responsável pelo caso na prisão. Doutor Henrique, disse o promotor, temos uma proposta. Que proposta? Confessa tudo sobre a rede de adoções ilegais e cumpre pena em regime semiaberto. E se eu recusar? Vai a júri popular por 17 casos de sequestro, tráfico de menores e corrupção. Pode pegar prisão perpétua. Henrique sabia que não tinha escolha. Aos 70 anos, qualquer condenação significava morrer na prisão. O que querem saber? Tudo sobre Dr. Roberto Mendonça. Henrique respirou fundo. Roberto era o coordenador de tudo. Como funcionava? Ele recebia pedidos de casais ricos que queriam adotar crianças rapidamente, sem burocracia, sem espera. E vocês arranjavam as crianças? Às vezes comprávamos de mães desesperadas, outras vezes pegávamos de famílias que tinham algo que queríamos, como no caso do Pedro. Maurício tinha a construtora que os americanos queriam. Quantas pessoas participavam da rede? Roberto, eu, Eduardo, um médico que falsificava certidões de nascimento e um funcionário do cartório. Quem mais? 2 assistentes sociais que elaboravam relatórios falsos. Gabriel, que assistia à confissão por vídeo, ficou revoltado. Pai, eles transformaram sequestro de crianças num negócio. É exatamente isso, meu filho. Um negócio. O promotor continuou o interrogatório. Doutor Henrique, onde estão as outras crianças? Não sei. Depois que eram entregues às famílias adotivas, perdíamos contato. Não faziam acompanhamento? Não era nossa responsabilidade. E o dinheiro? Quanto ganhavam? Dependia do caso. No caso do Pedro, foram 5 milhões para mim, 5 para Eduardo. E Roberto? Roberto ficava com 50% de tudo. 50% de 17 casos? Ao longo de 10 anos, sim. O promotor fez os cálculos mentalmente. Estamos falando de mais de 100 milhões de reais. Mais ou menos isso. Gabriel saiu da sala de vídeo revoltado. Pai, eles venderam 17 vidas por dinheiro. Gabriel, agora entendo por que você insistiu tanto em buscar justiça. Não é só por nós, pai. É por todas essas famílias que nunca souberam a verdade. E o que fazemos agora? Agora encontramos essas famílias, uma por uma. Maurício olhou para o filho com orgulho. Quer dizer que vamos investigar 17 casos? Vamos. E vamos criar a maior fundação de busca por crianças desaparecidas do país. Vai ser uma missão gigantesca. Pai, você me ensinou que família é o mais importante. Agora vamos ajudar outras famílias a se reencontrarem. Naquele momento, Maurício percebeu que perder Pedro havia sido a maior tragédia de sua vida. Mas reencontrar Gabriel poderia se tornar a maior bênção para dezenas de outras famílias. A busca pela verdade havia se transformado numa missão de vida. 5 anos depois, o auditório da Fundação Pedro Gabriel estava lotado. Maurício, agora com 60 anos, subia ao palco para fazer o discurso anual da instituição. Senhoras e senhores, há 5 anos nossa família viveu o milagre do reencontro. Hoje comemoramos o 40º reencontro promovido pela nossa fundação. A plateia aplaudiu. Gabriel, sentado na primeira fileira, sorria orgulhoso. Nestas 4 dezenas de casos, continuou Maurício, aprendemos que cada família tem uma história única. Mas todas compartilham a mesma dor da separação e a mesma alegria do reencontro. Maurício olhou para Gabriel. Meu filho Gabriel me ensinou que buscar justiça não é sobre vingança, é sobre transformar dor em esperança. A Fundação havia se tornado uma das principais organizações de busca por pessoas desaparecidas do Brasil, com uma equipe de 50 pessoas, bancos de DNA, parcerias internacionais e um programa de televisão semanal. Doutor Roberto Mendonça havia sido condenado a 20 anos de prisão, mas morreu 2 anos depois de um infarto. Henrique cumpria pena em regime semiaberto e ocasionalmente colaborava com a Fundação, fornecendo informações sobre casos antigos.
Das 17 crianças identificadas na rede de adoções ilegais, 12 haviam sido reunidas com suas famílias biológicas. 5 casos ainda estavam em investigação. Papa, disse uma menina de 6 anos correndo em direção a Gabriel no final do evento. Oi, minha princesa, respondeu Gabriel pegando a filha no colo. Gabriel havia se casado 2 anos antes com Marina, uma psicóloga que trabalhava na fundação. Juntos, tinham uma filha, Sofia, e esperavam o segundo filho. Gabriel, disse Maurício se aproximando, como está se sentindo? Realizado, pai. Sinto que estamos fazendo a diferença. E sua terapia, como está indo? Gabriel havia passado por 3 anos de terapia para processar o trauma de ter descoberto que sua vida inteira havia sido baseada numa mentira. Bem melhor. Aprendi que posso honrar a memória dos pais que me criaram e, ao mesmo tempo, amar minha família biológica. E sua mãe, quando ela chega? Isabela havia voltado do exterior no ano anterior e estava reconstruindo a relação com Gabriel. Era um processo lento, mas positivo. Amanhã. Ela quer ajudar no programa de televisão. Que bom. Vamos ser uma família completa na fundação. Silvia se aproximou deles. Aos 70 anos, trabalhava como voluntária na fundação e havia se tornado uma espécie de avó para Sofia. Senhor Maurício, recebi uma ligação interessante hoje. De quem? De uma mulher em Recife. Diz que viu nosso programa e acha que encontrou o filho que desapareceu há 15 anos. Gabriel sorriu. Mais um caso? Mais uma família que pode se reencontrar. Maurício abraçou Gabriel e Silvia. Sabe o que mais me emociona em tudo isso? O que, pai? É que aquela ligação misteriosa que recebi 5 anos atrás não mudou só nossa vida, mudou a vida de 40 famílias. E vai mudar a vida de muitas outras, disse Gabriel. Como você tem certeza? Porque aprendi que quando a gente transforma a dor em amor, pode mudar o mundo. Sofia puxou a manga do avô. Vovô, conta a história de quando você reencontrou o papai. Maurício pegou a neta no colo. Era uma vez um papai que perdeu seu filhinho num parque de diversões. Gabriel sorriu, escutando o pai contar a história que havia se tornado lenda na família. Uma história que começou com uma ligação misteriosa, passou por revelações chocantes e terminou com uma missão que salvaria dezenas de famílias. E então, disse Sofia quando Maurício terminou a história, todos viveram felizes para sempre? Não, minha princesa, respondeu Gabriel. Todos viveram trabalhando para sempre. Para que outras famílias também possam ser felizes. É melhor ainda, papai. É muito melhor, minha filha. É muito melhor. Naquela noite, Maurício escreveu em seu diário: Hoje completamos 5 anos desde a ligação que mudou nossas vidas. Reencontrar Gabriel foi o maior presente que a vida me deu. Mas descobrir que podemos usar nossa experiência para ajudar outras famílias é o maior propósito que já tive. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena. E que o amor de família é forte o suficiente para superar qualquer conspiração. A garotinha Sofia me perguntou hoje se nossa história teve final feliz. E eu entendi que nossa história não teve final. Ela tem continuação. A cada família reunida, a cada criança encontrada, nossa história continua. Obrigado, Pedro, por ter se tornado Gabriel. Obrigado, Gabriel, por ter me ensinado que a justiça se faz com amor, não com ódio. E obrigado à vida, por ter transformado nossa maior tragédia na nossa maior missão. Fim. Às vezes, as maiores tragédias da vida se transformam nos maiores propósitos. Maurício e Gabriel nos ensinam que a busca pela verdade, mesmo dolorosa, pode libertar não apenas nossas próprias vidas, mas as vidas de muitas outras pessoas. O amor familiar é uma força capaz de superar qualquer conspiração. Gostou desta história sobre reencontro e justiça? Deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários como você reagiria se recebesse uma ligação como essa. Sua participação faz nossa comunidade crescer.